Fala galera, Fabiano Luzes, Papo Trabalhista na área, desde já deixando um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, pedindo desculpas aí pelos 5 minutinhos de atraso. Eu já tinha falado com o Vinícius, está entrando agora daqui a pouquinho, que confesso a vocês, me enrolei mesmo, porque eu achei que fosse dar tempo. Hoje a gente voltou às atividades, né, no tribunal com relação à escola judicial, então a gente tem sempre o nosso fórum de gestão aqui no Rio de Janeiro. E aí terminou um pouco mais tarde, nesse primeiro dia de atividade acadêmica. E aí eu confesso aos amigos e às amigas que eu não calculei bem o tempo e me lasquei. E aí fui fazer uma atividade física que também, né, sou filho também, né? Então fui fazer um exercíciozinho para dar uma desgastada e aquela coisa do tipo. Mas enquanto, né, estou esperando aqui nosso convidado, que faz um belíssimo trabalho aí em alguns perfis, daqui a pouco ele está chegando. Mas deixando mais uma vez claro, então, tá? Beijo para todos, tá? Que todos tenham tido uma excelente passagem, né, de ano, com saúde, com paz, com muito amor. E deixar aqui o meu pesar público, né? Nós tivemos aqui, e eu falo isso com muito pesar de fato, porque era uma pessoa muito querida na advocacia na região onde eu atuo, que é São Gonçalo, aqui no Grande Rio, né? São Gonçalo, município ao lado de Niterói, que foi, infelizmente, a perda do Dr. Hélio. Dr. Hélio, um advogado brilhante, um advogado... confesso que fico até um pouco emocionado falando dele, porque uma pessoa de coração bom, uma pessoa de respeitosa, respeitoso e aguerrido no sentido positivo, né? Aquela pessoa que brigava pelo seu cliente, mas sempre uma cortesia. Então, aos familiares do Dr. Hélio, a advocacia, né, fluminense no estado do Rio de Janeiro e a advocacia gonçalense e niteroense, que é onde o Dr. Hélio, né, morava e atuava. Um abraço a todos, né? É um pesar de todos nós que atuamos no Poder Judiciário Trabalhista. A magistratura trabalhista de São Gonçalo toda, né, deixou, né, muito pesada, deixou um abraço e um beijo para os familiares, que tenhamos força nesse momento. Tá bom? Queria deixar esse registro porque eu acho que pessoas especiais merecem considerações especiais. Deixa eu já chamar aqui o nosso querido convidado, né? Já que, infelizmente, a gente passou, eu acho que é importante a gente registrar esse tipo de momento. Opa! Chegamos. Fala aí, como é que você tá, querido? Tô bem, e você? Tranquilidade, tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Tô vendo e ouvindo um pouco. Beleza pura. Deixa eu chegar aqui um pouquinho também, que primeira live do ano, parece que a gente está até enferrujado. É verdade. Mas e aí, querido? Como é que tá? Tá audível? Teu áudio tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom aqui. Mas antes de entrar, eu estava dando um abraço aí, deixando um abraço para todos, né? Para quem a gente não conseguiu falar, né? Estava registrando aqui que nós tivemos uma perda lamentável aqui pela Covid de um advogado aqui na região onde eu atuo, em São Gonçalo. Advogado, infelizmente, o doutor Hélio faleceu. A sobrinha dele me mandou uma mensagem esses dias. Eu estava registrando aqui porque a gente tem um público grande na região de Niterói, São Gonçalo, e era um advogado muito, muito respeitado aqui na região. Uma pena. A gente está tendo em todos os lugares, né? Eu acredito que também na região aí de Campinas também você tá tendo relatos similares, né? Sim. Não está no lugar. E agora parece que está chegando mais próximo da gente. Exato, exatamente. A minha esposa teve, né? Deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu botar aqui no meu 4G, só um minutinho. Seu som deu uma picotada, eu não fiquei na dúvida se era o meu Wi-Fi ou se era meu 4G. Vamos ficar no 4G que é mais certo. Tá. Beleza, querido? Então, Mas você estava falando da proximidade, não é verdade, né? Tá chegando mais próximo da gente. Minha esposa teve também. Tem alguns casos. Também que eu não tive. Mas tem casos próximos, né, de colegas, pegaram. Nós perdemos um colega de tribunal.
Seu áudio picotou um pouquinho agora. Eu vou tirar meu fone, vamos ver se melhora. Peraí. Consegue ouvir? Show, perfeito. Ótimo. O fone de ouvido, ele picota. Eu comprei um fone de ouvido sem fio que não funciona direito. Então, agora sim é melhor. Na raiz. Mas eu estava falando assim, a gente perdeu um colega de tribunal. Perdemos um colega de tribunal no começo da pandemia. O Admar, infelizmente, também nos deixou. Vítima também da Covid, uma pena. Mas vamos em frente. Querido, olha, bom falar com você, tá, gente? Deixando aí, pessoal, essa live, inclusive, é uma live comemorativa dupla, né? Porque eu fiz questão de colocar, porque o perfil Hierarquia Dinâmica completou 5.000 pessoas acompanhando o trabalho, a gente acompanha o trabalho, e nós conseguimos completar 12. E aí, tentando caminhar num trabalho também. Então, vamos fazer uma festa juntos, né? Vamos comemorar isso juntos. Vamos. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque nós acompanhamos o trabalho de vocês, né, de vocês 4. Trabalho sério. E os trabalhos são bem parecidos, né? A gente também gosta de trazer posicionamentos diversos, diferentes, para estimular o debate, enfim, estimular a promoção, né, e a divulgação de conhecimento, enfim, de informações. E eu fiquei muito feliz. Estou muito, muito feliz, muito honrado em poder participar aqui dessa live com vocês. Com você e com todos os seus seguidores, né? A gente sabe que o público do Papo Trabalhista ele é extremamente qualificado. Tem colegas, enfim, advogados. Verdade. Enfim, mas além do perfil Hierarquia Dinâmica, né, que já tem algum tempo, mas esse ano que nós voltamos a movimentar com mais força, eu também faço parte de um projeto Execução Estratégica, que também tem esse escopo, né, esse propósito de propagar informações, enfim, poder ajudar os colegas da área trabalhista, mas voltado exclusivamente para a execução. E, inclusive, agora, nesse período, nós estamos com uma atividade relacionada à recuperação judicial, essa lei nova, né, sobre a qual nós falaremos hoje. E eu quero aproveitar, além de agradecer, eu quero cumprimentar todos e todas que nos acompanham, né? O público aqui está crescendo, está aumentando, e dizer que é um prazer, uma honra, né, poder trocar ideia com vocês. Prazer todo nosso, né? O Danilo faz parte desse processo, desse projeto com vocês, não é isso? O Danilo da execução. Da execução estratégica, somos 4. Somos 2 juízes e 2 diretores. Eu, o Ulisses Taveira, que é meu irmão, que está nos acompanhando aqui. Um abraço, Ulisses. O Dani, que é juiz lá no Mato Grosso. Ele entrou há pouquíssimo tempo, já é titular. Falo para ele brincando que ele vai chegar no TST, eu vou ser juiz substituto ainda. É verdade. E o Danilo Diniz, que é diretor lá no TRT18, e o Leandro Magalhães, que também é diretor no TRT18. E lá no Hierarquia Dinâmica sou eu e o Maurício Gasparini, que é advogado, trabalhista também. Bacana. E, enfim, a gente tem vários embates de ideias e a gente... Isso aí surgiu os nossos perfis. Muito legal, porque o Danilo eu tive o prazer, a gente foi convidado para um projeto também de debate, e eu tive o prazer de debater com ele. Então foi legal, porque eu fiz uma pergunta para ele fez uma para mim, eu vi que ele está aqui também, um abraço, Danilo, eu vi que ele está aqui, já participou aqui, mas é muito bacana, né, como é que as redes sociais, eu tenho um pouco de crítica com relação a algumas coisas de redes sociais, mas ela tem essa vantagem de aproximar a gente, que talvez não tivesse oportunidade de dialogar com tanta gente boa do nosso país enorme, com tanta gente para contribuir num trabalho tão bacana como isso daqui que a gente, né, bater esse papo, levar um pouco de questionamentos, de dúvidas, né? Ainda mais um assunto como esse, né? Até já introduzindo o assunto que a gente vai conversar sobre recuperação judicial, mais especificamente, né, Vinícius, desse tema, dessa lei nova, né, que traz algumas questões interessantes, algumas a gente já tinha dado uma brifada antes, talvez a gente venha divergir algumas questões, que é bom, né? Divergência é sempre importante para a gente refletir sobre pontos. Mas, galera, olha só, a gente fez uma pauta tentando seguir aqui, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar começar tratando de engraçado, a gente vai começar falando de algo que não foi aprovado. Nós vamos começar falando do veto, né? Mas, na sequência, a gente vai falar sobre suspensão, sobre possibilidade do IDPJ na recuperação judicial, a questão dos depósitos recursais e, finalizando, né, a gente vai tentar falar sobre correção monetária
Se eu tiver equivocado, me corrija, Vinícius. Eu estou aqui com todo o nosso roteirinho aqui. Correção monetária na recuperação judicial após a decisão do Supremo na de 58. Essa aí é para dar um nó na cabeça. Né? Essa vai ficar pro final. Depois eu vou te falar o que eu estou pensando sobre isso. Eu estou debatendo com os colegas sobre uma ideia. Depois eu vou te falar o que é. Mas vamos lá. Vem jogar para você, querido. Vamos começar falando do veto? Acho que o veto é interessante, né? O que você acha? O que você achou desse veto? Eu achei esse veto a fundamentação dele. Não que eu discorde do veto, não, tá? Pelo contrário. Mas, assim, para quem viu a lei do princípio de liberdade econômica, as reformas, o veto ele chega a ser contraditório, né, ao movimento legislativo. Eu apostei antes, na época nas vésperas ali, se eu tivesse a oportunidade de apostar, eu apostaria alto que não seria vetado. Eu fiz uma live com o José Antônio Ribeiro, na época, poucos dias antes de entrar em vigor, e eu falei com firmeza, falei assim, eu aposto minhas fichas que não vai ter veto. Se tiver veto, vai ser só relacionado a questões fiscais, tributárias, enfim, parcelamentos tributários, etc., benefícios fiscais, não relacionado à matéria trabalhista, porque tudo que veio é para beneficiar a recuperação, né? As empresas, enfim. E aí o viés adotado pelo Ministério da Economia, etc., né, que é encampado pelo governo, mais liberal, ele reflete bem e os defensores da recuperação judicial, a lei reflete bem essa ideia, né, esse escopo. Então eu apostava que não teria veto. E eu fiquei muito surpreso com esse veto. Os dois vetos, né, que tratam de matéria trabalhista. O outro, na verdade, acabou atingindo de modo reflexo, mas não atinge, né? Que ele fala sobre a sucessão, na prática ele não atinge porque já tem uma jurisprudência consolidada. Mas esse veto do parágrafo 10 do artigo 6º, e para deixar o pessoal que nos acompanha aqui, acho que todos já devem saber, mas só para a gente reiterar, ele dizia que o deferimento da recuperação, ele acarretava também a suspensão das execuções contra os solidários e subsidiários, contra os devedores solidários e subsidiários, nas execuções trabalhistas até o deferimento do plano. Aqui é um outro detalhe importante, porque ele poderia ser até mais longo do que o próprio stay period do devedor principal. Mas eu, de certa forma, eu fiquei surpreso, mas surpreso de modo, vamos dizer assim, positivo pelo que eu sustento, né? Pelo posicionamento que eu sustento. Porque eu via essa disposição do parágrafo 10 como era um muro, tá? Ela era um obstáculo quase que intransponível para o prosseguimento da execução trabalhista nos casos de recuperação judicial. Sim. Porque, de acordo com o entendimento que o STJ, o TST, tem decisões até do Supremo sinalizam no sentido de que a recuperação judicial e a falência, elas não impedem o prosseguimento de execuções contra solidários e subsidiários que não atingidos pela recuperação e pela falência. Sim. Então essa norma viria como um obstáculo quase intransponível numa primeira leitura, né? Porque eu via como inconstitucional. E assim, o que leva a entender pelo veto é que existiu talvez um risco, né? Eles viram um risco, vislumbravam um risco de insegurança. Porque eles sabiam que isso, na Justiça do Trabalho, seria muito discutido, muito debatido. E na minha visão, essa norma ela seria, se aprovada, e ela pode ser derrubada, né? O veto pode ser derrubado. Se vier a ser aprovada, eu vejo como inconstitucional, né? Como violadora da Constituição. Não sei o que você pensa. Não, eu penso da mesma forma. Eu até, em algum momento, quando a gente for falar dos sócios, talvez a gente tenha uma zona de divergência. Mas com relação a isso, eu penso plenamente. Inclusive, eu vi no material, né? Depois, pessoal, para quem está acompanhando a gente, depois o ministro fala melhor sobre isso, mas ele tem um e-book tratando, onde tem tudo bonitinho, onde tem o texto anterior, onde tem o texto aprovado e algumas considerações feitas por eles. E eu até
para fins de complemento, não sei se ajuda depois para vocês, né? O nosso tribunal aqui no Rio de Janeiro, ele tem duas súmulas. Uma não tem a ver diretamente com o tema, mas ajuda, né? Que é a súmula 12, impossibilidade... as duas súmulas, tá? A 12. A impossibilidade de satisfação de débito trabalhista pelo devedor principal, execução imediata do devedor subsidiário. Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz deve direcioná-la contra o subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão de prévia execução. Isso é só para explicar porque ela conversa com a 20, que vem dizendo responsabilidade subsidiária na falência. Continuação em face dos devedores subsidiários, possibilidade. Então, assim, são duas súmulas, se você quiser agregar, nosso tribunal tem essas duas súmulas que caminham no mesmo sentido. Só um parênteses, deixa eu deixar um abraço aqui, que a gente tem que deixar um abraço, porque quando a chefe aparece, doutora Edith Torinho, futura presidente do nosso tribunal, eleita recentemente para o próximo biênio, está aqui acompanhando a gente. Doutora Edith, um abraço para a senhora, felicidade, tenho certeza que a senhora vai fazer uma excelente gestão. E já fica o convite também, doutora Edith, para falar aí, se a senhora quiser utilizar o nosso espaço para falar um pouco sobre, né, o trabalho que eu tenho certeza que a senhora e a doutora Mary vão fazer aqui no nosso TRT da Primeira Região. Já fica franqueado o espaço para ouvi-la com todo o prazer do nosso público. Só para a gente fazer um registro, né? Como presidente do tribunal está aqui, a gente tem que... É importante. Mas é isso, querido. Mas só para complementar, com relação a essa questão, porque tem uma outra disposição que passou, que ela atinge também, ela pode, dependendo de como se interpretar, ela pode afetar também a execução dos subsidiários. Tá? Mas antes disso, deixa só eu registrar aqui as razões pelas quais eu vejo como inconstitucional, porque ela pode vir a ser, o veto pode ser derrubado e ela pode vir a entrar em vigor aí, né? A gente não sabe, nas próximas semanas. E isso também tem correlação com outra disposição que trata lá do IDPJ, né? E, bom, mas enfim, eu vejo esse parágrafo 10 que foi vetado como violador da Constituição, porque ele afronta, primeiro, a isonomia, porque ele se refere exclusivamente à execução trabalhista. Verdade. Devedores solidários e subsidiários lá no cível, ou no fiscal não, porque aí são extraconcursantes, mas no cível eles podem ser executados, inclusive tem súmula do STJ nesse sentido. Então, se tiver fiador, né, subsidiário, e se tiver outros solidários, pode prosseguir. De acordo com essa norma do parágrafo 10, não poderia prosseguir na Justiça do Trabalho, execução trabalhista, mas poderia nos outros ramos. Violaria também a ordem de preferência, o privilégio dos créditos trabalhistas, alimentares, etc. Violaria a coisa julgada, porque teria sentença condenando solidariamente e subsidiariamente, e aí depois viriam o pedido e o deferimento da RJ que obstariam o cumprimento dessa sentença, a execução dessa sentença. E aí tem um ponto que me parece que é o mais forte, porque veja, essa norma criaria um obstáculo subsidiariedade. Opa, acho que caiu. Não sei se é a minha ou se é a sua. A sua deu... Eu tô aqui, eu tô te ouvindo mal. O pessoal está no vídeo, pessoal? Acompanhando. Qual dos dois está com a conexão que deu um problema? Pessoal, fala pra gente aí. Qual dos dois está ruim? A minha ou a do Vinícius? Só para... Qual que está ruim, será? Poder ponderar. A sua acho que voltou. Pronto, acho que foi. A minha tá travando? Não sei, mas acho que voltou. Acho que agora voltamos. Tá, vamos lá. Então, voltando. Eu vejo que essa norma, ela criaria uma imunidade jurisdicional. Porque, veja, a empresa em recuperação judicial, por que nós não podemos prosseguir com a execução na Justiça do Trabalho e em outras esferas também? Porque se transfere a competência para o juiz universal, para o juiz da recuperação, não é isso? Sim. Ela não fica imune de jurisdição. Essa norma, ela isentaria os corresponsáveis, solidários ou subsidiários, de responder judicialmente por obrigações legalmente estabelecidas. Veja, temos normas próprias que estabelecem a responsabilidade solidária e subsidiária na Lei 6.019.
O Supremo declarou constitucional a responsabilidade subsidiária. E aí, eles não podem, não se submetem à RJ e também não respondem perante a Justiça do Trabalho? Não tem justificativa, porque na RJ você prestigia o coletivo em desfavor do individual. Aqui não tem justificativa. Faz todo sentido. Não faz sentido, exatamente. Mas, quando a gente fala aqui de subsidiário, tá? A gente precisa lembrar o seguinte. Aquela mesma norma que o artigo 6º-C, ele pode levar à conclusão, o artigo 6º-C, aqui só para deixar o pessoal a par, ele estabelece que ele veda a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigação do falido ou da recuperanda. Tá? A partir dessa interpretação literal dessa norma, a gente pode chegar a duas conclusões. Primeiro, o mero inadimplemento não pode ser justificativa para prosseguir com a execução em face de subsidiários. E, paralelamente, o mero inadimplemento não seria motivo justificável para a desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, eu já até antecipei um ponto aqui da nossa discussão. Veja, e aqui isso vai gerar muita discussão, porque certamente haverá quem vai sustentar essa possibilidade. Eu já vi colegas sustentando essa possibilidade. Essa possibilidade essa interpretação. De vedação de direcionamento para o sócio? Na verdade, não seria uma vedação. Na verdade, você afasta a teoria menor. Sim, verdade, melhor. Tem razão. Que já era uma proposta, inclusive, né? Era uma proposta de alteração da CLT. Inclusive, que constava no projeto da Lei de Liberdade Econômica, né? Que acabou não caminhando. Né? Exato. Mas já há quem sustente essa conclusão, essa interpretação, que o artigo 6º-C, ele impossibilitaria a desconsideração da personalidade jurídica da RJ, da recuperanda ou da massa falida com base na teoria menor. Seria necessária a comprovação de fraude, enfim, desvio de finalidade, e etc. O artigo 50 do Código Civil. E no caso do subsidiário, aí seria um obstáculo total. Mas aí eu já vou até passar para esse ponto aqui. Isso é bom, porque esse assunto é legal. Porque eles são correlacionados. Sim. O artigo 6º-C, a gente tem que ler ele detidamente. Ele fala o seguinte, né? Ele fala que é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido. Veja, primeiro, quando a gente fala de responsáveis solidários nas questões trabalhistas, em regra são dois casos, né? Ou grupo ou corresponsáveis por doenças ocupacionais, enfim. Nenhum dos dois casos, a corresponsabilidade, a solidariedade, ela decorre do mero inadimplemento. Ela decorre de uma obrigação ou legalmente estabelecida, porque o grupo se beneficiou da prestação de serviço, ou porque ambos os responsáveis solidários foram causadores do dano. Então, veja, não é o mero inadimplemento que gera essa obrigação solidária, mas, enfim, mesmo que não houvesse a recuperação, o credor poderia escolher, não existe benefício de ordem, ele poderia escolher quem vai executar, não é isso? Me parece que é bem tranquilo, tá? Com relação ao solidário. E com relação ao subsidiário, não tenho dúvida também que não se trata de mero inadimplemento. O fundamento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, tanto na terceirização quanto no trabalho temporário, não é o mero inadimplemento, mas é o fato de ter se beneficiado da prestação de serviço. Inclusive com previsão normativa expressa na lei também, né? Expressa, exatamente. Quando o tomador de serviço ele contrata serviço terceirizado ou serviço temporário, ele já sabe, aquilo já faz parte do risco, está na lei. Sim, exato. Está na lei. Ele é um co-obrigado, ele tem a subsidiariedade, mas ele já é co-obrigado desde então. Não é um mero inadimplemento que vai gerar eu faço essa leitura, essa interpretação que eu faço, então me parece que não seria caso de aplicação.
E com relação à desconsideração da personalidade jurídica, vejam, aqui é interessante. A reforma trabalhista vai salvar os reclamantes nesse caso. Tá travando? Não, para mim, da minha parte não, eu tô te acompanhando bem. Por que eu sustento isso? Por conta do 10A da CLT. O 10A ele fala sobre os sócios retirantes, não é isso? Sim. Diz que eles respondem subsidiariamente em relação aos sócios, os quais, por sua vez, respondem subsidiariamente à pessoa jurídica. Uhum. Não tem nenhum outro requisito. Entendeu? A gente vai ter que se prender na reforma trabalhista. Então, vejam, eu faço essa interpretação. O 10A da CLT, ele que vai salvar o IDPJ pela teoria menor após a vigência da Lei 14.112. É um excelente raciocínio. Eu confesso que eu não tinha pensado por esse aspecto. É um raciocínio bastante interessante. Eu até, na sequência, até eu vou falar com você o que eu penso quando está em recuperação judicial sobre isso. Deixa eu só fazer mais uma parte, porque o doutor Luciano Gago está aqui. Doutor Luciano Gago, um abraço, um beijo no seu coração. Eu falei agora há pouco do doutor Hélio, como é que eu poderia esquecer? Está no site do nosso tribunal. Também a gente teve a perda do pai do doutor Luciano Gago, que também é pai do Roberto Gago, que é nosso colega de tribunal, também aqui é juiz aqui no TRT da Primeira Região. Dr. Roberto de Matos Rodrigues Gago, excelente advogado aqui no Rio de Janeiro, Fluminense, eu chamaria de baluarte da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, também, infelizmente, também foi vítima da Covid. Doutor Luciano, um beijo no seu coração, está sempre aqui com a gente, engrandecendo, advogado que tem a simplicidade de sustentar oralmente no TST e falar, né, e ter um tratamento tão respeitoso com um juiz de piso como eu sou. Então, uma pessoa assim merece sempre nossa consideração e respeito. E está sempre aqui acompanhando a gente. Um grande beijo também, tá, Luciano? Tudo de bom. Mas deixa eu voltar, então, só para pegar essa deixa e fazer aqui uma pimenta. A gente costuma brincar aqui chamando de fogo no parquinho, né? O que eu queria... eu tenho uma posição um pouco divergente com relação... Eu sei que eu sou uma posição... Assim, eu quase sou uma estrela solitária. Eu sou tricolor, mas eu sou quase uma estrela solitária nesse caso. Por falar nisso, o Marcos hoje não está falando de futebol, né? Porque o Fluminense ganhou do Flamengo, ele sumiu daqui. Né? Ele não fala agora de futebol comigo. Mas saudações tricolores para quem está nos ouvindo. Mas com relação à questão do sócio, eu sempre tive uma posição um pouco peculiar quanto a isso. Por quê? Explico. Eu entendo que assim, até eu vim de iniciativa privada e sempre tive uma visão muito universal do direito empresarial e principalmente da lei de recuperação, vou chamar de recuperação, né? A antiga lei de falência, hoje lei de recuperação judicial. Eu entendo que o juízo universal ele é uma vis atrativa plena. E quando eu chamo ela de plena, daqui a pouco eu vou falar uma pitada, eu vou trazer um complicador que inclusive essa lei trouxe pra gente. Eu entendo, inclusive, que ela atrai as discussões contra o sócio. E explico por quê. Eu acho que eu tinha passado para você no Zap, mas só para compartilhar com a galera. Por que eu acho isso? Porque eu sempre pensei numa possibilidade real. Porque, vejamos, se eu tenho um problema na recuperação judicial de descoberta de fraude, eventualmente, que pode acontecer, o sócio passa a ser responsável perante o juiz universal. Se eu, na Justiça do Trabalho, redireciono contra o sócio, eu sempre interpretei isso como uma violação reflexa da ordem preferencial dos créditos, que inclusive você pontua muito bem, que inclusive hoje no eixo da concursal, o crédito trabalhista foi rebaixado para 4º lugar. Eu li o material de vocês todo. Mas esse sempre foi o meu fundamento. Eu sempre entendi que a nossa desconsideração era uma forma reflexa de burla à ordem preferencial numa eventualidade de um crime falimentar ou alguma comprovação de desvio. Mas eu sou minoritaríssimo, só eu penso isso, e uma meia dúzia de gato pingado. Agora, olha que coisa interessante, trazendo até uma pitada quanto a esse termo, e só para trazer e também tem a ver com isso. Mais para frente, no artigo 20b, que não trata de DPJ, mas trata sobre... Eu nunca vi isso. Uma homologação de um acordo que pode ser desconsiderado por um peticionamento junto à Justiça Comum. Porque o artigo 20 trata
daquela possibilidade, acho que é o artigo 20, se não me engano, que ele vem dizendo aquela hipótese de uma conciliação, que você pode fazer um acordo e, em caso de distribuição posterior, você desconstitui o acordo. Olha que coisa louca, porque se um acordo, ao que me consta, homologada, ela é uma sentença que transita. Então eu tenho um peticionamento a posteriori que desconstitui uma sentença homologatória sem ser por ação rescisória, feita na justiça comum com um acordo celebrado em outra instância. Eu achei isso de uma... Não sei o que você acha, mas eu achei isso de uma peculiaridade muito, sei lá, muito diferente. Pelo menos não estou com dificuldade para entender a razão desse artigo. Eu vejo da seguinte forma. A própria CLT, ela prevê a possibilidade de se ajustar no acordo que, em caso de descumprimento, se retoma a obrigação como um todo. A gente pode interpretar isso como uma sanção, né? Entendi. Veja, a sanção, nesse caso, a sanção legal estabelecida é que, em caso de descumprimento, ou, enfim, ou de peticionamento, caso ele venha a requerer a RJ, o credor, ou você pode entender que isso seria uma sanção, um descumprimento, porque a gente pode entender que uma das cláusulas obrigatórias dessa conciliação, dessa mediação, seria não requerer a recuperação judicial. Tá? E se ele vier a descumprir, a gente interpreta isso como um descumprimento do acordo e, consequentemente, ou a gente entende que esse acordo ele perde a sua eficácia, ou por ter uma eficácia, uma condição suspensiva, ou então entender que é uma sanção legal. Entendi. Assim como a CLT prevê essa possibilidade. Dá para a gente fazer esses dois enquadramentos, na minha visão. Mas, de fato, é inusitado mesmo. Inusitado. Porque uma desconstituição de uma coisa julgada pelo ato de peticionamento ou de ato de distribuição de uma recuperação, quer dizer, não é um ato judicial, porque você não precisa de decisão. Porque a lei vem dizendo que o simples peticionamento requerendo a recuperação já seria fato desconstitutivo desse acordo. E o que mais peculiar que me parece é que é um ato, né, juiz universal, se é direito empresarial, né, é uma vara empresarial, você tem um ato de desconstituição de um acordo de uma outra instância, porque inclusive o acordo vem dizendo da justiça competente para tanto, né? Você tem um ato de peticionamento na justiça comum, que pode desconstituir um crédito trabalhista, ou de uma homologação, de uma homologação trabalhista. Eu confesso que... Entendeu? Você entendeu o meu ponto de vista? Entendi, eu entendi. Ou então até uma inovação. A gente pode ter como uma inovação, porque a própria lei, ela diz que a habilitação, ela é uma inovação. Então, por analogia, eu acho que daria para a gente fazer esses 3 enquadramentos. Uma inovação, que caso ele requeira a recuperação judicial, surgiria então uma inovação, só que essa inovação viria com habilitação. Mas me parece mais difícil. Mas a gente pode entender que seria uma sanção legal decorrente do descumprimento do acordo, que tem como cláusula implícita ao não requerimento da RJ, ou então entender que essa sentença é estranha, porque é sentença condicionada, né? Exato. Mas a gente faz isso. Eu faço esse tipo de acordo. Eu não chego a homologar, mas a lei aqui diz que homologa, né? Então... mas é inusitado. Ou então você pode entender que é uma homologação condicionada. Seria uma hipótese de sentença condicionada, né? Com condição suspensiva. Mas ou resolutiva, né? Na verdade, uma condição resolutiva, não seria nem suspensiva. Porque já faz coisa julgada, já é título executivo judicial, a própria lei fala, depois se desconstitui. É verdade, é bem inusitado mesmo. Porque o que me chamou a atenção é que quando acontece com a gente, eu também faço isso, né? Mas o juízo provocado para tanto somos nós, né? Inclusive a gente intima para se manifestar sobre inadimplemento, coisa do tipo, né? O que me chamou a atenção é que isso é ser um ato de o simples e mero peticionamento. Isso me chamou a atenção. E por que eu chamei esse assunto agora? Porque isso contrapõe um pouco o que eu estava dizendo. Porque a própria lei trouxe essa confusão falando de justiça comum, quer dizer, trabalhando com as duas possibilidades ao mesmo tempo. Quando me parece, e aí eu acho que nesse ponto acaba sendo infeliz, porque pelo meu argumento originário, quando eu disse que eu era refratário ao IDPJ nosso na Justiça do Trabalho de direcionamento ao sócio, a própria lei traz essa possibilidade de manutenção de uma competência nossa durante... Porque, para falar a verdade, ela é prévia, né? Mas nos traz essa possibilidade de eventualmente, de homologar. Quer dizer,
Mas assim, foi só uma pitada, porque quando eu sei que você tem um posicionamento divergente quanto a isso, quanto à execução contra o sócio, né? E aí eu queria jogar para você de volta, né? Até para refratar o meu ponto de vista, porque eu acabei explicando como penso, trouxe essa cerejinha que a lei trouxe agora, mas só para os colegas saberem qual é o fundamento de quem pensa em contrário, né? Do porquê que pode executar o sócio dentro de um IDPJ na Justiça do Trabalho. Devolvo para ti. Então, bom, tem nomes fortes aí que sustentam principalmente no direito empresarial, que sustenta essa linha, e muitos advogados que atuam para empresas dizem que essa desconsideração da personalidade jurídica, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, né, no Juizado Especial Civil, que trata, sobretudo, que versa sobre relações de consumo, lá eles aplicam a teoria menor tanto quanto a gente, né? Então, lá, essa desconsideração, eles dizem que causa tumulto na recuperação judicial, enfim, né, no andamento. Mas, enfim, o que eu vejo, com todo respeito, né, o seu argumento, você traz um argumento dizendo que possivelmente, potencialmente, pode violar a ordem, enfim, de prelação da RJ, né? Seria um desvirtuamento da ordem da RJ. Só que, veja, se os sócios não estão obrigados pela RJ, não são atingidos pela RJ neste momento, né? E considerando que lá na RJ se aplica a teoria maior, que exige comprovação de fraude, abuso, desvio da personalidade jurídica, confusão patrimonial, etc., eu não posso presumir, essa visão que eu tenho, não posso presumir que possivelmente, eventualmente, lá na frente, pode ser que talvez, quem sabe, o juízo universal ou na recuperação ou no caso de compulação à falência venha a desconsiderar a personalidade jurídica por conta de fraude. Eu não posso presumir a fraude, né? Eu presumo a boa-fé. Eu acredito que essa recuperação judicial ela foi pautada na boa-fé. Se ela foi pautada na boa-fé, eu parto da presunção de que, se não há fraude, não haverá desconsideração da personalidade jurídica. Se não haverá desconsideração da personalidade jurídica, no meu entender, com todo respeito, me parece que não haveria um desvirtuamento, uma quebra da ordem. Mas, enfim, é um tema que gera muita polêmica, né? Muita polêmica. Verdade. Mas, como você já disse, enfim, o STJ tem entendimento no sentido de que não há incompetência, não há conflito de competência, ou seja, a competência é nossa ou de outros ramos do Poder Judiciário, pode, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, desde que os sócios não estejam atingidos pela RJ ou pela falência. E do momento que eles... É a posição majoritária, a sua posição majoritária, inclusive a posição do STJ. Isso é verdade. Eu só trouxe essa pimentinha porque, como eu sou um posicionamento muito isolado e baseado nesse fundamento, mesmo sabendo que o STJ tem um posicionamento contrário, o TST da mesma forma. A Justiça do Trabalho, 99,9%, acho que só eu e mais meia dúzia. Mas você sabe que no grupo de colegas aqui da 15ª, um tempo atrás, a gente teve um debate bastante interessante e, por incrível que pareça, vários colegas sinalizaram no sentido de que, tanto em relação ao IDPJ quanto em relação aos devedores subsidiários, eles entendem que, havendo a recuperação judicial, não seria possível se direcionar para os sócios ou para o subsidiário, porque seria uma espécie de condição suspensiva prevista na lei, etc. Mas, então, assim, apesar de ser minoritário, existem colegas na Justiça do Trabalho que sustentam, enfim, existem doutrinadores lá no direito empresarial também. E, enfim, isso é um tema, e isso vai cada vez mais fazer parte da nossa discussão. Essas alterações e esse artigo 6C, não é isso? Ele vai ressuscitar, vamos dizer assim, esse debate, o 6º-C, porque... E o 82A também, hein? O 82A também, que é o que trata do IDPJ. 82A. Então, mas o 82A, deixa eu encontrar aqui. Eu vejo que o 82A, ele se refere exclusivamente ao processo de RJ. Sim. Ele fala que é vedada a extensão da falência e de seus efeitos, né? Na verdade, ele fala de falência. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, ao sócio de responsabilidade limitada. Então, a interpretação que eu faço é, se você olhar lá nos meus comentários do
do e-book, eu até fala que refere-se à desconsideração pelo juiz universal, lá dentro, no processo de falência. Mas veja, já ouvi outros colegas também, nome de peso, salvo engano, o Fabiano Coelho, numa live, ele mencionou, a interpretação que ele fez é que isso poderia refletir também. Foi o Fabiano ou foi o Antônio Humberto, ou os dois. Numa live que eles fizeram um tempo atrás, eles mencionaram essa norma e fizeram essa interpretação também. Eu tenho uma interpretação diversa. Para mim, aqui a literalidade é clara. Ela se refere ao juízo universal, ao processo de falência. Entendi. Porque eu achei que o artigo 82 ele seria um argumento novo, uma inovação legislativa que poderia, claro, estou botando uma hipótese genérica, de endossar essa, de quem defende, até o meu posicionamento, de que a competência tanto para o IDPJ seria estritamente do juízo universal, porque inclusive tem previsão expressa no artigo 82, regulamentando ela como um todo. Mas, de novo, galera, é só para mostrar que existem posicionamentos diferentes, e que bom que existem, porque senão a gente não estaria debatendo aqui agora, né? Mas isso é importante. Deixa eu Fala aí. Fabiano, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu mencionei aqui o e-book. Nós temos o e-book disponível. Nós temos 2 materiais gratuitos. Esse e-book é gratuito, tá? Nós temos esse comparativo comentado. A gente colocou o comparativo entre as normas originárias e as estabelecidas pela lei nova e os comentários. Estão disponíveis. A gente tem um grupo do Execução Estratégica no Telegram, em que a gente disponibiliza lá informativos, tá? Enfim, de tempos em tempos a gente disponibiliza informativos e outros materiais. E na bio dos meus perfis, do Vinícius Taveira e do Hierarquia Dinâmica, da qual eu faço parte, lá tem links exclusivos. Tem esse e tem um comparativo sem os comentários também, tudo gratuitamente. E deixa eu aproveitar também a oportunidade, fazer um convite para todos que estão nos acompanhando aqui. Nos dias 18, 19 e 20, o pessoal da Execução Estratégica, que puder aqui até conferir para mim, mas nos dias 18, 19 e 20, nós teremos um evento gratuito sobre recuperação judicial. Tá? São 3 dias, são 3 aulas, com, enfim, 1h30 cada uma, em que a gente vai abordar com slides, com materiais, etc., de forma mais detida. A gente vai tratar sobre as alterações, né, fazer uma leitura ampla das alterações, a gente vai pontuar cada uma das alterações e a gente vai trazer ali algumas sugestões para os advogados trabalhistas, sugestões estratégicas para a atuação contra recuperandas, né? E isso serve, veja, isso é importante para os advogados, por quê? Porque a gente fala, quando menciona aqui, fala só para advogado de reclamante. Não, isso serve também para advogado de reclamada, em defesa do seu cliente, essas informações, né? Porque isso gera debates, a gente vai falar sobre jurisprudência e tudo mais, mas não só honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são de classe 1. Tá? Então, lá na RJ, então você executa na Justiça do Trabalho e você submete na RJ, na classe 1, então segue o mesmo rito e as mesmas estratégias se aplicam também na cobrança do crédito decorrente dos honorários sucumbenciais. Então fica aí o convite, tá? Quem quiser também lá no Hierarquia Dinâmica e no Prof_Vinícius Taveira, tem o link, tem link lá nas bios, tem link também, inscrição gratuita. Tá? Vou até fazer vou até fazer um endosso aí do que você está dizendo. Eu costumo dizer que o advogado de empresa tem que conhecer a execução também. Porque eu dei um curso agora recente com o Marcos Dias, né? E cada um pegou uma parte. Eu estava explicando para eles a importância de um advogado de empresa, de ré, saber execução, porque na cabeça deles eu sou executado. Mas a gente está falando de um caso agora que pode gerar direito de regresso. Porque quando eu vou para uma empresa que é devedora subsidiária, eventualmente, né, a gente falou agora tomando de serviço, ela se habilita no crédito. Então ela tem interesse de execução. Isso é uma coisa que muito pouca gente percebe isso. Que quando... Eu nunca peguei um debate desse na Justiça do Trabalho, inclusive, uma empresa agindo em regresso contra outra, buscando, porque ela pagou, né, eventualmente, sei lá,
um trabalho temporário, uma terceirização. Mas veja, nesse contexto de recuperação, mais ainda. Porque que acontece? Então, vamos supor que a devedora principal, agora está chovendo, né? Empresa de vigilância e prestador de serviço em recuperação judicial. E agora vai aumentar muito, porque a lei ela é muito convidativa. Embora os especialistas do direito empresarial e falimentar, eles sustentem que poderia ser mais convidativo, o fato é que traz muitos benefícios. Verdade. Traz muitos benefícios para as empresas na RJ, então ela vai convidar, sobretudo, parcelamentos longos e mais facilitados de dívidas tributárias, enfim. E com relação a parcelamento, prolongamento de pagamento trabalhista, por exemplo, tem vários pontos que são atrativos. E vai aumentar muito. E vejam, a devedora principal, prestadora de serviços, terceirizado, entra em recuperação judicial. E a gente aqui na Justiça do Trabalho, a gente direciona contra o subsidiário. O subsidiário vai lá e paga. O que o subsidiário vai fazer? Você, advogado, você que advoga para empresas tomadoras de serviço, que tem uma condição financeira melhor que as prestadoras de serviço. A sua empresa vai pagar e você vai. Ou você já vai ajuizar a ação, ou né, se for o caso, até já você vai habilitar lá na RJ. Exato. Então você precisa conhecer a RJ também. Não só como, mas como credor. Como credor. Isso evidentemente que não entra na classe 1. Né, vai para quirografário. Mas você precisa conhecer. Inclusive, deixa eu fazer uma observação. Nessa semana relacionada à recuperação judicial, a gente vai abordar também a recuperação. Essa é a gente tem sustentado isso nos nossos cursos, que o advogado trabalhista ele necessita. O doutor Luiz Carlos Alencar, que nos acompanha aqui, ele é prova viva disso. Vou contar um caso. O advogado trabalhista precisa não só conhecer e atuar estrategicamente na fase de execução, no processo de trabalho, na justiça do trabalho, mas hoje, e agora mais ainda, ele precisa conhecer a RJ. Ele precisa saber quando habilita, quando vai impugnar, precisa saber quais são os prazos, se os prazos são em dias úteis ou não, né, qual a forma de impugnação, de habilitação administrativa, judicial, enfim, depois como que participa da assembleia, qual é o momento, como é que faz, enfim. Tudo isso a gente vai tratar lá, porque o advogado precisa saber. Porque a gente ouve o pessoal que atua na RJ, eles falam muito que os advogados... Chega na assembleia, o advogado trabalhista não participa, não tem nenhum. Porque está mal acostumado a sentar e esperar pingar na conta. E hoje não é mais assim, né? Tem deságio, tem parcelamento, tem prazo longo, tem limitação da classe 1 que vai para quirografário. Então tem vários fatores que o advogado trabalhista precisa ficar atento, precisa atuar na RJ. O doutor Luiz Alencar, que está nos acompanhando aqui, ele tem um caso interessante. Deságio de 95%. Na recuperação judicial? Exatamente. Ó, eu dei uma aula um tempo atrás, eu vou até resgatar aqui, em que eu fiz um comparativo aqui sobre algumas recuperações. Alguns planos que estão disponíveis na internet, agora vai ficar mais fácil até de fazer habilitação e a gente acompanhar. A gente precisa acompanhar isso aí. Vejam, esse caso que ele mencionou, o TJ de São Paulo, ele carimbou. Ele falou assim, é válido. Deságio de 95%. Veja, tem a Ricardo Eletro, ela tem duas opções de deságio, tá? Aí o doutor Iago falando. É verdade. O da Ricardo Eletro tem duas opções lá. Um deságio linear de 70% e tem um outro que é um deságio paulatino, né? Ele é gradual. Mas fica na média de 70% e até 150 salários mínimos. Que passar de 150 vai para quirografário. Os advogados trabalhistas, eles não acompanham isso. Aí quando chega, vai receber o crédito, ele tinha um crédito de 100 mil, quanto que ele vai receber? 30. Veja, não é que os 70 vão para quirografário. Eu falo até do modo chulo, vão pro ralo. Isso mesmo. Você entendeu? Vai pro ralo, perdeu. E aí o que acontece? Você é pego de surpresa, o advogado é pego de surpresa.
E a gente precisa ficar atento a isso também, porque os planos, enfim, cada plano tem sua regra, enfim, tem... Doutor Lauro aqui, Black previsões. Corte Laboral, boa piada. Black Corte Laboral Executório, boa, doutor Lauro. Um abraço para o senhor, boa piada. Tem razão. É difícil, gente, eu vou confessar para vocês. Eu trabalhei em empresa há muito tempo, e muito tempo a gente teve uma época que a gente, só não pode dar o nome da empresa, mas a gente uma época pensou em fazer uma recuperação judicial, mas era uma recuperação judicial por motivos que se justificavam. Não era com objetivo, a empresa em nenhum momento houve um devaneio de virar artista de televisão, né, de propaganda, de aparecer lá, eu sou carequinha, gosto de fazer coisa e tal, né, como a gente viu especificamente nesse caso, né? E a gente desistiu. É um processo caro, mas eu acho que é um processo muito injusto, porque a recuperação judicial, eu sou eu sustento que é uma medida boa. Eu acho que o objetivo é ela recuperar a empresa, porque a empresa gera emprego, paga tributo, aquela função social da empresa que a gente, né, todo mundo conhece. Mas isso não pode servir de ferramenta para você, assim, transformar o crédito trabalhista em pó, né? Eu acho isso, com todo respeito, assim, eu assustei-me com esse número, 70%, 95% de deságio, porque isso é renúncia. Para falar a verdade, não é renúncia, né? Para falar a verdade, é renúncia imposta, né? Não, pior. E a coisa julgada vai pro ralo, né? Exato. Eu não sei nem o que eu falo. Bom, deixa para lá. Deixa a Mas minha memória no coração. aqui, só 3 exemplos aqui, só para reforçar esse ponto. Que eu li os planos de RJ. O Debrecht prevê o pagamento integral em 12 meses, sem deságio. Viracopos, pagamento integral em 12 parcelas, sem deságio, beleza. Aí a PRJ do Ricardo Eletro. Eu acredito que ainda não foi aprovada pela Assembleia. Tá? Mas o plano apresentado previa 2 opções para os créditos trabalhistas. Primeira opção, paga 4 mil imediatamente, o que ultrapassa tem um deságio por faixas que vai de 50% até 85%. Nossa. Prazo de 12 meses. Tá? Aí eu fiz o cálculo. Crédito habilitado de 100 mil, eles vão pagar 32 mil. Opção B. O deságio linear de 70% recebe 30 mil. E nas 2 opções, além do deságio, o que passar, se aplicado o deságio, depois que aplicar o deságio, vamos supor que tem um crédito de 600 mil reais. Aplicou o deságio lá de 70%, vai sobrar, vão sobrar 180 mil. 150 vai na classe 1, 30 vai para o quirografário. Além do deságio, ainda vai receber 30 lá no quirografário. E isso se aplica aos honorários sucumbenciais também, honorários contratuais também, que entra na classe 1. Tá? Então, assim, enfim, e no Ricardo Eletro, possibilidade de dação de pagamento, de pagamento com dação em ações também. Além de tudo isso, ele ainda pode receber isso em ações, que agora a lei prevê essa possibilidade. Quer dizer, assim, como você falou, o problema que eu vejo é que com todo respeito à jurisprudência do STJ e dos TJs, sobretudo o TJ de São Paulo, que é a referência nesse assunto, nos últimos anos, a jurisprudência mudou drasticamente, porque tinha um posicionamento de proteção do crédito trabalhista, fazia essa interpretação de que não pode pagar além dos 12 meses e não pode ter deságio. Só que nos últimos anos, e não poderia ter limitação na classe 1, nos últimos anos, a jurisprudência ela mudou nesses 3 quesitos. Assim, mas mudou drasticamente. Ela passou a sustentar, né, que a Assembleia é soberana. E o mérito do plano votado e aprovado pela Assembleia, o conteúdo não pode ser analisado, deliberado pelo Poder Judiciário, porque tem natureza contratual, e aí seria uma intervenção indevida do Poder Judiciário na relação contratual. Então, veja, pode ter deságio, pode ter um pagamento parcelado em até 36 vezes, agora a lei prevê tudo isso, tá? E pode ter uma limitação com o que passar de 150 por analogia da falência, o que vai passar de 150 vai... Então, assim, o advogado precisa conhecer a RJ e precisa atuar. Bom, até pegando sua deixa, né? A lei prevê o artigo 54, parágrafo 2º, pessoal. Só para quem está acompanhando a gente, né, o ministro já colocou. E diga-se de passagem,
ouvindo isso que você está dizendo, né, uma realidade que eu confesso que acompanho de longe, nunca tive curiosidade de ler muitos planos. Eu li na época que eu trabalhava como gerente financeiro de empresa. Hoje eu confesso que não tive curiosidade de ler como você outros planos. Mas observando isso, essa alteração legislativa, né, do 54, parágrafo 2º, ela acaba relativizando essa jurisprudência refratária, né? Porque não sei qual é o seu posicionamento, mas me parece que até um ano me permitiria, lendo o artigo 54, parágrafo 2º, permitiria esse tipo de posicionamento. Acima ele tem duas vantagens, né? Porque hoje, até pela forma como a lei disciplina, o crédito trabalhista pode ser aprovado dessa forma com ele negando, porque, né, da sistemática de aprovação, né, anterior, né? Se as outras duas classes aprovassem com né, é uma coisa confusa, galera. Vinícius, de repente, pode falar melhor do que eu. Hoje, não. Hoje, pelo artigo 54, parágrafo 2º, você tem até um ano, me parece, aí a minha interpretação poderia ser na sistemática anterior e majorando para 2 anos, cumulativamente, garantia, né, do crédito, aprovação dos credores trabalhistas, e isso é bom, eu acho que facilita, né? Porque os credores trabalhistas vão deliberar pelos seus próprios créditos, não tem um terceiro. Sim. E a integralidade do pagamento, que esse talvez seja... Ou seja, eu prefiro receber em 24 parcelas, óbvio. O 54, só para deixar o pessoal por dentro, para lembrar e avivar a memória do pessoal. O artigo 54, na letra original da lei, estabelecia que o prazo para pagamento de crédito trabalhista é de 12 meses, ponto. Acabou, tá? Então esse é o posicionamento jurisprudencial até alguns anos nos TJs e no STJ era esse. Não pode passar de 12 meses para pagar verba trabalhista. Tem que pagar 12 meses, ponto. E não pode ter deságio. Que é verba alimentar, viola coisa julgada, e para ter deságio precisaria ter negociação coletiva. Só que essa jurisprudência ela perdeu força e cada vez mais vem se admitindo a validade de planos em sentido contrário. E aí veio a lei nova, a reforma da lei de recuperação, e traz o artigo 54 a seguinte regra. Primeiro, regra geral, entre aspas, né? A regra, 12 meses. Tem que pagar em 12 meses. Essa é a regra. Excepcionalmente, pode pagar, e aqui tem até uma divergência, porque a letra é meio truncada, né? Ela fala que pode estender em até 2 anos. Então, pode estender em até 2 anos, seria o prazo máximo até 2 anos ou por mais 2 anos, né? Passa por mais 2 anos, até seguindo a jurisprudência que tem. Essa foi a ideia, a interpretação que eu fiz. Mas então, o 54 traz que excepcionalmente pode pagar até 3 anos, mas desde que observados os seguintes requisitos. Primeiro, tem que ter garantia e o juiz da recuperação vai analisar essa garantia. Então, a recuperanda vai apresentar a garantia para o juiz e falar, ó, eu vou estender o prazo para pagamento parceladamente, normalmente, e aí dá uma garantia. E mais que isso, ela exige o pagamento integral. Então, assim, aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, pode parecer prejudicial essa norma numa primeira leitura. Pode, mas se a gente analisar o cenário atual dos PRJs, que prevêem pagamento mais extenso que 12 meses, parcelado e com deságio, o pagamento em 36 meses com deságio integral, tá bom. Aí tinha uma outra questão também que era juros de correção, só que agora com a decisão, com a DC 58, não tem mais, né, a estratégia, isso não pesa mais. Agora, então você vai receber tudo, vai receber em 36 meses, vai receber tudo, porque é melhor do que receber 12 meses, receber 20%, 30%. Só que tem uma interpretaçãozinha, assim, uma norma nas entrelinhas aqui, e que os especialistas, os doutrinadores de direito empresarial e falimentar, eles sustentam que o artigo 54, embora ele não traga explicitamente a possibilidade de deságio, embora ele não fala, pode ter deságio, não tem uma norma expressa dizendo pode ter deságio, mas a partir do momento em que ele exige esse requisito para que se defira o parcelamento, o prolongamento em 36 vezes, ele, analisando por outro prisma,
ele reconhece que, fora dessa hipótese, pode ter deságio. Entendi. Que seria o prazo normal, né? No prazo de 12 meses. Exatamente. Pagar até 12 meses com deságio pode. Entendi. Foi a minha interpretação também. E assim, aqui, então tem uma outra conclusão também que a gente chega. Pode ter deságio, em até 12 meses pode ter deságio. A partir de 12 meses, passou de 12 meses não pode ter deságio. Tá? Não pode ter deságio. Foi a minha Essa é a interpretação também. que se faz do norma. Me pareceu, ou seja, no final das contas, mais um motivo para a galera tá bem antenada, né? Porque isso é uma informação que tem que saber passar para o cliente. O cliente tem ciência de que você é advogado, amigo nosso, quando estiver representando numa eventual assembleia, o cliente tem que saber que existem essas duas possibilidades. Com menos de 12, eventualmente, ele vai estar renunciando à parte do crédito devido. Com mais de 12, ele vai receber a integralidade, mas numa dilação temporal muito maior. E aí, obviamente, a gente sabe que o ministro Ives Gandro, quando eu fiz na MAT, ele falava uma coisa que eu pondero sempre, né? Quem sabe melhor a necessidade é o bolso direito do trabalhador, né? Porque muitas vezes a conta está chegando e você tem coisas para pagar. E não adianta a gente ficar pensando muito mais. Eu acho isso uma visão muito triste, mas é uma realidade que a gente tem sempre que pensar que o cliente deve ser ouvido, né? O cliente, no caso dos nossos amigos advogados. Isso não parece, não? A gente já está com 1 hora de conversa. Conversa boa, flui rápido, né? Sim. Acabou que a gente tá. Eu acho que a gente não vai conseguir conversar do 2, que eu acho que só o 2 é um espaço enorme. Vamos falar um pouquinho vamos falar da penhora? Vamos falar da penhora e depósito recursal? Porque isso eu acho uma coisa bacana. Não sei, eu quero ver o seu ponto de vista quanto a isso. Você acha que ele alcançou o depósito recursal? Essa alteração? Você achou que a alteração? Você achou que a alteração? Porque ele é muito claro quanto à constrição. Constrição é ato de império, né? Ato do Estado, quando vai lá e pega o dinheiro do cara. Minha pergunta é, você acha que isso alcançou o depósito recursal? O artigo 6º, inciso 3º, dá uma lida nele. Ele estabelece que no período de stay period, no período de suspensão das execuções, ficam proibidas, tá? Qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos sujeitem-se à recuperação judicial ou falência. Sim. Assim, considerando a jurisprudência existente, tá? E eu sei que é divergente, tem até tribunais que têm súmulas OJs, eu sei que no próprio TST existe divergência, mas o STJ, que é quem diz a última palavra nesses conflitos de competência, tem posicionamento no sentido de que depósito recursal referente e penhoras anteriores à RJ, tá, tem que ser destinados ao juiz universal para prestigiar o coletivo em detrimento do individual, para que se evite que um indivíduo receba e outros 100, 200, 300 deixem de receber. Que essa é a lógica da recuperação judicial. Qual a interpretação que eu faço? A partir do momento em que ele proíbe qualquer forma de retenção, o artigo 6º, 3º, e eu faço a leitura a interpretação que eu faço do depósito recursal que a jurisprudência, a doutrina diz, tem dupla finalidade, que é garantir o juízo e preparo. Tá? A garantia do juízo, qual que é a finalidade dela? É que lá na frente você pague em dinheiro, para evitar penhora. Se converte em penhora, enfim, e já libera esse valor. Se você não pode apreender esse valor, por que você vai manter ele retido? Pode ser, a gente pode até pensar, pode ser que depois da recuperação judicial, se esse processo tramitar, a reclamação trabalhista tramitar além do processo de RJ, e aí ficaria descoberto a execução aqui. É possível sustentar. Mas seguindo a linha da jurisprudência do STJ, que é majoritária, tranquila no STJ. Embora sempre tenha divergência nos tribunais, colégios de primeiro grau e no próprio TST divergente, eu faço a interpretação desse artigo 6º, inciso 3º, de que ele, a partir do momento que proíbe qualquer retenção do patrimônio da empresa, e eu faço a interpretação de que
o depósito recursal ele ainda integra o patrimônio da empresa, ele só deixa de integrar o patrimônio da empresa a partir do momento em que transita em julgado, e isso é convertido em penhora, né? É convertido em pagamento, vamos dizer assim, penhora, em pagamento, garantia do juiz propriamente. Eu vejo que nesse momento ainda é uma retenção e aí teria que ser liberado. Até para prestigiar, inclusive, a finalidade da RJ. Porque assim, a gente não pode crucificar a RJ. A recuperação judicial, ela tem a sua finalidade social, ela tem a sua finalidade econômica, né, que é, como você bem disse, é garantir a sobrevivência da empresa, para evitar que a empresa venha a falir. Para evitar que essa empresa deixe de produzir riquezas, deixe de manter os postos de trabalho e deixe de gerar renda para o Estado, para todos, por meio de tributos. Então a gente não pode esquecer disso aí também, e a finalidade da RJ ela é salutar. Então me parece que nesse ponto, eu sei que tem gente aí, deve ter gente aí que deve estar pulando da cadeira e... Eu vou te não falar... Não pode, mas eu tenho esse posicionamento. Eu até lembro para os colegas, quem tiver curiosidade de ver a jurisprudência do TST, como ela era oscilante nesse ponto, informativo 177 e informativo 178. O 177 ele diz, não, porque o dinheiro não pode ser mandado para o Universal, fica aqui. Aí o 178 vem dizendo, não, ele tem que ser mandado porque lá é Universal. Dois informativos seguidos, dando informações completamente díspares. Esses informativos são muito legais, assim, toda vez que eu dou aula de execução, eu mostro, e dou aula dessa parte, eu mostro, assim, até no TST, de um informativo para o outro, você tem uma variância de posicionamento. Apesar de que depois do 178, o posicionamento do TST me pareceu que foi consolidado no sentido de remessa. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque o 22, inciso 3, claro que eu tenho que conjugar com o 6º, né? Ele fala o tempo inteiro de atos de constrição. É claro que o ato de retenção... ele tem um sentido muito mais elástico, né, do que apenas então somente de constrição. A retenção é todo o dinheiro que você é constrito ou eu boto voluntariamente, né, pago voluntariamente. Mas quando eu conjugo com 22, inciso 3S de sapo, arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos judiciais, nos quais o falido, aí sim, oriundos de penhoras, bloqueios, apreensões, leilões, alienação. Depósito. Então, depósito. Então, esse é o X da questão, porque da forma como está descrito, ele parece, assim, é claro, não estou dizendo que eu concordo com isso, né? Mas ele leva a crer uma interpretação que seria, e aí eu estou jogando a minhoca aqui para os nossos amigos aí, para eles refletirem sobre isso, que seria apenas, então, somente atos de constrição do Estado. Desde já digo que eu também não concordo com isso, não. Eu acho que a main legislatória é outra. Eu acho que... A main legis, né? É outra. Eu acho que o objetivo é na convergência da posição da STJ e do TST, com a qual eu também sempre, assim, pessoal, me desculpem, pode tacar banana, pode tacar tomate agora, eu entendo, mas eu sempre entendi dessa forma. Mais uma vez, se o juiz é universal, ele tem uma visa atrativa para tudo, inclusive para o depósito recursal. Eu tenho que ser coerente, né? Agora há pouco eu sustentei que eu não posso DPJ. Se eu falar que agora eu posso reter, eu estou sendo incoerente no meu argumento. Sim. Mas por isso que eu queria conversar com você até que ponto essa expressão constrição, porque todos os atos são atos de império do Estado, até que ponto eu poderia relativizar. Mas já percebi que você caminha no mesmo sentido da posição né, consolidada, perde o sentido do debate. Mas é uma reflexão que merece aí, que pode ser feita, né? Só para a galera saber. Isso vai reforçar, retomar essa discussão. Porque, de fato, existe essa divergência no seu trabalho e, enfim, aí vai ter interpretações para os dois lados, né? A divergência vai prosseguir, mas o fato é que o STJ já bateu o martelo, ele tem decisões reiteradas. Fala, isso é competência do juiz. Na verdade, não é que ele fala que necessariamente tem que remeter. Aqui tem duas observações. Ele diz que a competência, como integra o patrimônio da empresa de recuperação judicial, na verdade, não que a gente necessariamente tem que remeter para o juiz universal. O ideal seria, é estranho, né? Mas solicitar informações se esse valor vai ser mantido aqui ou lá. Tem um outro ponto. Tá? Inclusive o Carlos Begales, ele menciona um caso de um plano de RJ que prevê, e por isso que é importante, leiam o PRJ. Até a gente tem que ler na nossa atuação, porque o PRJ de uma grande recuperação, não lembro qual, ele menciona isso, só me engano, no livro dele.
previa no plano que os depósitos recursais na Justiça do Trabalho ficariam lá depositados. Ah, é? É. Olha isso. É interessante. Então, assim, a gente tem que ler o plano, entendeu? É interessante, é extremamente necessário. Não só os advogados, mas nós também da Justiça do Trabalho, porque às vezes o plano, a gente tem uma divergência, uma dúvida, aí você lê o plano lá, vem didaticamente, e agora com a nova lei, está tudo na internet. O administrador judicial é obrigado a criar um site com todas as informações. Cara, o processo eletrônico na RJ e na falência, ele é extremamente assim, inovador. Ele diz que as intimações, é muito interessante, as intimações, está lá no 191, se eu não me engano, lá no finalzinho da lei. O artigo 191, ele diz que as intimações podem ser, vou até achar aqui, podem ser realizadas, deixa eu achar aqui, 191? Eu acho que é 191. Ressalvadas disposições específicas, as publicações ordenadas. No finalzinho, quer ver? Ó? As intimações serão realizadas na recuperação da falência, as intimações serão realizadas pela notificação direta por meio, olha só isso aqui, por meio de dispositivos móveis previamente cadastrados e autorizados pelo interessado. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, credores vão poder, e aquele autorizado, vão poder se inscrever num grupo de Telegram ou de WhatsApp gerenciado pelo administrador judicial, tá? Judicial, que fizeram uma pergunta que eu vou até mencionar, doutora Denise, em que ele vai, as intimações vão ser por ali, não vai ser pelo diário eletrônico, não vai, tá? Por ali, não tem mais carta, é tudo e-mail cadastrado, agora sim, isso é muito inovador, porque é pelo WhatsApp, pelo Telegram ou outros meios, outros dispositivos móveis. O que é dispositivo móvel? Pode ser qualquer coisa. É verdade. Verdade. Tem um aplicativo, vai ter aplicativo de RJ. Aí os credores, advogados e credores vão baixar gratuitamente aquele aplicativo e aí naquele aplicativo ele vai ter acesso já ao PRJ, todos os andamentos e vai receber as notificações no aplicativo das intimações, andamentos da RJ. Cara, é uma coisa de outro mundo, assim, muito inovador. Muito inovador. É você desjudicializar, inclusive, né? Você jogar para que os advogados tenham não é preponderância, não é a palavra correta, mas tenham o destaque, sejam os atores reais, né, de um processo como esse. Porque o judiciário, cá entre nós, né, não precisa participar. Né? A gente participa, obviamente, o administrador judicial, o juízo, né, que obviamente indica o administrador judicial, mas todos os atos fora da esfera judicial é mais célere, mais rápido, mais barato para o Estado brasileiro. As partes têm ciência direta, quer dizer, é tudo muito melhor. Eu confesso para você que até intimação de testemunha eu faço por WhatsApp. Eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. Meu colega titular não gosta muito, não. Eu já fui, antes de ser juiz, eu fui oficial de justiça. Por 5 anos e meio. De 2005, finalzinho de 2005 até 2011, até a minha aprovação. Aí em Campinas? Não, eu fui aprovado em Minas. E aí eu vim pra cá. Também, né? A gente é colega de tribunal. Eu também fui lá em Minas. A Cris, que passou com você, ela apareceu aí. Ela comentou comigo. Cris, um abraço. Cris apareceu o quê? Cris Pontes, capaz dela tá aí. Cris, um beijo, meu amor. Tinha comentado. Fizemos ela aniversário ontem. Ela falou que você era do concurso dela. Isso, exato. Aí enfim. Aí ela rasgou o verbo. Falou que você é genial. Estudioso, ela é amiga, ela não vale. Mas, enfim, voltando lá, eu fui oficial de justiça, né? Um bom tempo. E na época não tinha WhatsApp. Eu cheguei a fazer algumas intimações, algumas notificações, inclusive, por fax na época. Olha, e a juíza convalidou, isso lá em Pato Branco, no Paraná, a juíza convalidou. E imagina isso em 2006, fazer por fax, cara, no interior do Paraná, lá no velho oeste do Paraná. Tá? Então, assim, a gente fez uma coisa assim, e funcionou. E aqui é muito legal porque a lei, a reforma da RJ, ela estabelece expressamente, ela atribui muito poder, né, aos credores. Inclusive, que é uma novidade interessante, com a possibilidade de apresentação
de um PRJ alternativo para os credores. Eu achei isso muito, muito interessante também. Isso é bem Interessante. bem interessante. Eu achei isso bem Por diferente. isso que os advogados trabalhistas precisam atuar, precisam conhecer a RJ para poder participar disso, poder construir, porque antes era só negociar, tentar negociar com o devedor, com a empresa de RJ lá na Assembleia, para ver se ele reapresentava um novo plano. Agora não, o plano pode ser reprovado e os credores se reúnem e aí eles apresentam um plano alternativo. E esse plano alternativo não precisa da anuência da recuperanda. A recuperanda, ela teve a chance dela perdeu a chance. Agora quem vai apresentar vão ser os credores. Os credores podem deliberar e aprovar o plano de recuperação judicial, independentemente da anuência da recuperanda. Isso muda muito o paradigma da recuperação judicial. Então, os advogados antes ele era negado, né? Antes ele era convolado em falência, né? Agora você exatamente. Inclusive isso prestigia até a continuidade da empresa. Exatamente. Né? Função social e tudo mais. Então os credores eles passaram a ter um papel de destaque ainda maior agora com essa nova lei. Então, advogados trabalhistas, prestem atenção todos os riscos que existem na recuperação judicial nos últimos tempos e daqui em diante, e vocês têm uma porta aberta, porque agora a Assembleia, a lei é expressa, antes não tinha previsão, dependia muito do edital e tal, né? Agora a Assembleia, ela tem expressa previsão legal que ela pode se dar eletronicamente, ou ela é eletrônica, as intimações, os atos são tudo via eletrônica, habilitações na fase administrativa, o administrador judicial, por e-mail, está expresso na lei. Então, assim, facilitou muito a vida da participação na RJ. O advogado precisa participar ativamente, precisa atuar, precisa participar para construir, né, se necessário, construir ou a aprovação do plano apresentado pela recuperanda ou construir um alternativo. Precisa participar, precisa se reunir. Hoje, com o WhatsApp e Telegram, fica fácil dos advogados se reunirem, né? Bicho, 8h22. Eu não sei como é que está esse negócio do WhatsApp. Eu vou propor para você o seguinte, até porque senão nós vamos ficar falando 1h30. Se deixar, o pessoal já viu que a gente vai longe, né? Porque o papo tá bom. E a gente, galera, só para vocês saberem, eu tinha marcado várias coisas que o Vinícius não tinha colocado aqui na nossa pauta. Por exemplo, a questão da... Ele até adiantou já a possibilidade de dar ação como forma de pagamento. Eu até fiz um parênteses sobre confusão patrimonial, que eu acho que vale um bate-papo depois. A questão, olha a quantidade de coisa que tem, a possibilidade da nova sistemática de habilitações retardatárias, a questão das tutelas de urgência concedidas pelos tribunais, que é quase que uma competência rarefeita da recuperação judicial pelas justiças, por exemplo, a Justiça do Trabalho tem uma competência rarefeita pelo 20B parágrafo 1º, foi a minha interpretação nessas tutelas de urgência. Dentre outras, tem um monte de coisa aqui, além que a gente não tocou nem no assunto, diga-se de passagem, pelo período de suspensão. Só isso aqui eu acho que eu vou... Isso aí deu uma live de umas 3 horas. Então o que eu vou te propor? Né? Já abusando da sua boa vontade e já lembrando para a galera que, né, o Vinícius já falou e eu reforço, que eles vão ter o evento, depois você, né, no final, se você puder falar novamente, dissecando a lei de recuperação judicial, mas já fica um convite, seja, né, comigo, de repente seu irmão falando com o Marcos, ou com o Ivanzinho, ou com o Leandro, já fica um convite para a gente terminar isso aqui, porque eu acho que a gente tem papo ainda... isso aí dá live atrás de live. Viu? Isso aí, já fica um convite, já está com o convite feito, no ar. Tá. Não, vamos agendar, vamos marcar sim. Então, é muito assunto, né? A gente não tem como esgotar, muita coisa, e muita coisa interessante, muita coisa palpitante, enfim, divergência, se a gente, assim, é sem fim. Agora, eu quero agradecer o convite demais, fiquei muito feliz, muito honrado, e assim, foi ótimo trocar ideia com você. Foi ótimo, eu estou à disposição. Vamos conversar mais vezes, enfim, sobre a recuperação judicial, sobre o sistema de execução, sobre temas de direito material, aqui lá no Hierarquia Dinâmica também a gente trata bastante sobre isso, sobretudo agora nesse período de pandemia. Já a participação também do Ulisses, do Leandro, do Danilo, do Maurício Gasparini. E quero reforçar, você abriu a oportunidade, eu vou reforçar o convite aqui. Primeiro convite, façam o download
do material gratuito, comparativo, comentado, tá? De todas as alterações que impactam para os trabalhistas. Isso. Tá, Aqui, obrigado. A gente selecionou os artigos que têm importância para os trabalhistas. A gente não pegou outros, né? A gente não falou sobre recuperação transnacional, enfim, não falou sobre consolidação, etc. A gente não falou sobre isso. Mas a gente pensou lá, que já são muitos, né? A gente viu aqui muita coisa. A gente selecionou o que era mais importante para os trabalhistas e a gente fez um comentário breve. Tem muita coisa ali que dá para discorrer muito, né? Tem jurisprudência, etc. A gente fez assim, apontamentos rapidamente para a gente poder, de alguma forma, contribuir com o debate, enfim, estimular o debate. E temos o evento dias 18, 19 e 20 também, um evento gratuito. São 3 dias, são 3 aulas, um seminário de 3 aulas, em que nós vamos abordar todas essas alterações, principais alterações com impactos trabalhistas da reforma da lei de RJ, de recuperação e falência. E, enfim, fica o convite a todos, tá? Lá no perfil Hierarquia Dinâmica e no perfil @prof_Vinícius Taveira. Beleza, vou inclusive, depois de terminar aqui, eu já vou até postar, tá no seu perfil, que eu até posto no nosso para reforçar, que eu acho que é um evento. Tá no meu perfil. Vou postar aqui então depois também para lembrar a galera. Vinícius, eu não sei nem como agradecer, que foi assim, foi fantástico. Eu já sabia que a gente não ia terminar, eu já sabia que a gente ia falar de um monte de coisa, e que bom, porque a nossa proposta é exatamente essa, né? A gente, claro que a gente faz uma pauta para seguir, mas eu confesso para você que eu acho que quando a nossa conversa fica muito mais assim, natural, né? A gente vai divergindo e vai pensando e vai lembrando de outras coisas, interagindo com a galera. Eu acho que isso é muito melhor. Eu queria parabenizar mais uma vez, querido. A gente acompanha o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é fantástico. A gente já citou o Danilo mais cedo, que a gente interagiu. Citamos o acompanhamento do trabalho seu, do seu irmão, doutor Maurício. Quer dizer, o trabalho é fantástico e eu acho que nós aqui, nós 4, a gente tem essa ideia. Sempre que um trabalho é bom, a gente divulga, porque eu acho que esse espaço aqui está para isso, né? A gente, na pandemia, a gente cheio de problema, se a gente pode levar um mínimo de conhecimento, e não só conhecimento, né? Porque conhecimento tem um monte de gente para dar, mas conhecimento bem dado, conhecimento bom, conhecimento leve, falando a língua que o povo sabe e vai entender. Então, a gente achou bacana e a gente agradece você ter, né, aceito aí em nome do Hierarquia Dinâmica. Fica nosso tempo também disponível para quando vocês quiserem. Agradecendo de coração. Feliz 2021 para ti, tá? Tudo de bom para você, para o seu irmão, para a galera toda aí, nossos amigos do TRT15. E conta com a gente aí para o que precisar. Você me permite fazer só mais um registro? Claro, querido. O espaço é nosso. Antes de finalizar, eu preciso fazer esse registro, porque senão depois eu me sinto muito mal. E meus pais, né, meus pais, eles acompanham todas as lives que eu faço. Minha mãe, ela é advogada, ela é servidora aposentada e advogada acompanhando. E meu pai, que é desembargador aqui no TRT15, também acompanha também todas as lives. Um beijo para eles. Enfim, vários advogados, alunos, enfim, seguidores, colegas que nos acompanharam. Quero agradecer de coração. Enfim, acompanha essa nossa imersão na recuperação judicial, que certamente vai ser bastante interessante para vocês. Tá certo. Bom, agradeço mais uma vez e fico à disposição. Só chamar que a gente tá aí. Bom, tá anotado aqui. Depois a gente marca no particular, a gente vê se sou eu você ou se bota seu irmão falar com o Marco. Mas tá aqui os temas que faltaram para a gente completar, porque eu acho que a gente ainda tem mais coisa aí para conversar. Tá bom? Tempo que falta aí. Obrigado. Querido, grande abraço para ti, tá? Tudo de bom, felicidade. Valeu. Galera, abraço, hein? Fui. Até mais. Até mais.